Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 303. Aqui é o Rodrigo Bibo e o reino de Deus não diz respeito a comida ou bebida, mas diz respeito ao quê? Vamos descobrir nesse episódio. E eu sou Alexandre Melhoranza e o cidadão do reino de Deus é um cidadão apocalíptico. Essas coisas teológicas do Mírio te falar, hein? Pois é. Mas é pra depois você explica, né? Só pra dar o gostinho. Tá certo. E eu sou o Victor Fontana e Cristo é real. Olha aí, tá vendo? Bom demais. Olha lá. Estamos em mais um BTcast bíblico, aliás, todos são, né? Mas esse aqui é teologia bíblica pura mesmo, entendeu? Victor e Melhoranza e Victor retornam aqui ao BTcast para falarmos sobre o reino de Deus em Paulo. Mais um daqueles BTcasts em que você espera muitas respostas, mas a gente tá aqui para deixar algumas perguntas no ar. Óbvio, teremos sim respostas, calma, mas falaremos do reino de Deus em Paulo. Não é um assunto tão simples quanto parece, mas eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana eu preciso agradecer a todos que foram no BTD. Foi um sucesso o evento, mais de 200 pessoas. Galera, foi um momento marcante no Ministério do Bibotalk. Tivemos palestras abençoadíssimas. Gente, o que foi o André redimindo a mulher no poço de Samaria, hein? E a Carol voltando para os púlpitos depois de 2 anos. Nosso alemão de sunga com seu latim e filosofia. E claro, e nosso grande amigo Davi Lago fervendo a nossa cabeça com muitas coisas para pensarmos. Gente, foi um momento muito legal este BTD, Coffee Break de primeira. Enfim, quero agradecer as pessoas que fazem este evento acontecer. Primeiramente, você que foi ao evento, comprou ingresso e foi lá, você que nos ouve, aos mantenedores que mantêm esse ministério de pé e por conta disso a gente consegue organizar o evento. Quero agradecer a ABC2 que mandou lá o Gustavo Assi, estava lá o Gustavo Assi representando a ABC2, mandou também kits, brindes, me mandou uma agenda, um bloco de anotações, olha, coisa finíssima. Muito obrigado pelo presente, ABC2, foi maravilhoso. Então a ABC2 apoiou esse evento, a Mundo Cristão esteve com a gente, sempre apoiando o BTD, dando aí brindes, dando livro para nós entregarmos aos inscritos. Muito obrigado pelo carinho, Mundo Cristão. Thomas Nelson Brasil com a gente desde o primeiro BTD, e aí ó, obrigado também, sempre mandando livros pra gente sortear, também premiando as pessoas que se inscrevem primeiro no evento. Muito obrigado, Thomas Nelson Brasil, pelo carinho, por ter publicado os outros da Bíblia. Tivemos o lançamento lá no BTD e vendemos todas as unidades que levamos. Foi muito legal, obrigado Thomas Nelson. Vida Nova esteve com a gente pôde montar um kit bem legal aí para os palestrantes também, junto com o material da Vida Nova, esteve lá com a gente neste BTD. A Editora Impacto, pela primeira vez, nos ajudando aí neste BTD, inclusive a Editora Impacto vai voltar a nos ajudar. Em breve eu dou mais notícias aí pra vocês. Segura. A Comunidade Viver, que mais uma vez cedia o Bibotalk original, cedia o BTD original. Obrigado, pastor Michael, Tiago e toda a equipe de voluntários. E é isso, gente. Sem essas pessoas, sem essas editoras, a gente não conseguia fazer o evento ser como foi. Então a minha gratidão. Já disse lá no BTD e repito, valorize essas editoras que nos ajudam nos eventos, editoras que têm podcast com a gente aqui na casa, sabe? Valorize, porque elas nos ajudam a ser quem somos, elas nos ajudam a ir mais longe, tá bom? O BTD foi um sucesso, foi uma bênção, glória a Deus por tudo que aconteceu lá. Bem, teremos mais BTDs esse ano, só posso dizer pra você o seguinte, dia 2 de novembro e dia 30 de novembro, na região de São Paulo. Antes que você chie, antes que você berre,
por que o BTD não vem pro Rio? Nossa, por que o BTD não vem pra Recife? Por que o BTD não vem pra Bahia? Gente, o BTD, eu organizo um BTD só, que é o BTD original e será sempre em Campinas, por enquanto. Tá bom? Por quê? Porque nós temos uma base boa lá. Agora, você quer levar um BTD para a sua cidade? Você precisa ter condições para financiar o evento, ok? Um evento do BTD, ele dá uma média aí de uns 10 mil reais. Então, se você tem condições de financiar o evento, lembrando que você pode cobrar o ingresso. Aí você tem parte desses 10 mil reais, você consegue financiar com os ingressos, ok? Eu mesmo, eu gastei pouco dinheiro do meu bolso, porque os ingressos cobriram o evento. Então assim, você quer um BTD na sua região, a sua igreja pode financiar esse BTD, ok? Mande um e-mail para podcast@bibotalk.com e a gente conversa um pouco mais, né? Você está se perguntando, nossa, por que 10 mil? Bem, eu te explico nesse e-mail. Mas assim, gente, se você é só um membro da comunidade, não adianta você mandar o e-mail, porque eu preciso que o líder da comunidade, alguém que realmente possa bancar o evento, bancar a ideia, tá? Se você é só um membro da comunidade e tem vontade, não é suficiente. Vocês entendem, gente? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então primeiro converse com o seu líder, fale pra ele. Na verdade sim, gente, às vezes não é suficiente só conversar com o líder. É importante que o líder também nos conheça. Vocês entendem? Como é que um líder vai dizer, é um podcast, são crentes? E você vai dizer, sim, são crentes, são bem legal. Mas o cara nem conhece a gente. Então é importante ele saber também a nossa pegada. Tá bom, gente? É isso, Deus abençoe todos vocês, obrigado por esse BTD maravilhoso e em novembro vai ter mais, por isso fique atento aqui nos recados paroquiais e também nas nossas redes sociais, mas eu não posso dar mais informações, só posso dizer, dia de finados é em novembro que é o mês do teólogo, irmão, vai ter 2 BTDs, tá? Já vou dizer, um vai ser em São Paulo capital, outro vai ser em Montemor, olha aí, prepare-se, só digo isso, prepare-se. Meus amigos, estamos aí com essa pauta, Paulo e o Reino de Deus. Já falamos muito sobre o Reino de Deus aqui na série O Reino. Se você está chegando agora aqui no Bibotalk, jogue aí no Google O Reino e Bibotalk. O Reino, espaço, Bibotalk. E você verá uma série de programas que já falamos sobre o Reino de Deus. Tem um até que você gravou com o Alex, Milho. Rapaz, vocês falam sobre o Reino de Deus na história. Tempos atrás eu ouvi esse episódio, mano. O que foi aquilo, mano? Até Hitler foi mencionado, foi demais. Foi fantástico aquilo, cara. O Terceiro Reich foi demais, mano. Foi muito bom. Foi um en passant, né, sobre o que os teólogos disseram a propósito dessa expressão o reino de Deus, né? Isso provocou algumas catástrofes históricas pela má interpretação, então a gente deu esse review histórico aí. A história da recepção do reino de Deus. Isso, basicamente. Tá aí isso. O Vitor pra dar um ar mais chique. Muito bom. Gente, o Reino de Deus então é um tema da Bíblia e é um tema que ocupa também as cartas de Paulo. Mas a gente vai aprender hoje nesse episódio, e aí vocês vão nos ensinar, né? Essa questão de Reino de Deus, Reino de Cristo, Reino dos céus, é tudo sinônimo para Paulo. Como às vezes é para outros textos bíblicos, ou não, Paulo faz uma distinção. Como é que a gente começa a caminhar nessa discussão sobre o reino de Deus? A gente não vai definir aqui o que é reino de Deus, porque como eu já disse, já está bem definido. Ou não, se faz necessário nós definirmos, porque para Paulo talvez a definição é um pouco diferente da comum que a gente tem dado ao longo dos episódios. E aí, meus amigos? Eu acho que é bom ter uma definição comum até para o ouvinte que acabou de aterrissar de paraquedas aqui nesse programa. Olha aí, Victor Misericordioso. Não, a gente tem novos ouvintes chegando o tempo todo nesse podcast maravilhoso. A gente faz propaganda por aí. Para você que está chegando agora, não conhecia o BTcast, seja bem-vindo e continue conosco, porque você vai aprender pra caramba. A gente vai aprender com você também. Você se engaja, pede temas, a gente estuda para tentar te responder. Então é isso. Então vamos lá, uma definição comum, básica, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de reino de Deus no Novo Testamento, uma das coisas importantes que a gente sempre enfatiza e que eu acho que o George Eldon Ladd facilitou pra gente,
né, deixou didático pra gente, é a gente sempre pensar no reinado de Deus, né? A autoridade de Deus e o seu governo. A gente não está falando necessariamente... Domínio, exatamente. Domínio de Deus. A gente não está falando necessariamente de um espaço físico onde existe um palácio e ali Deus está sentado no seu trono com a sua coroa, o seu manto e o seu cetro. Quando a gente está falando de reino de Deus, a gente está falando da chegada do governo, do domínio, do reinado de Deus sobre uma situação, uma circunstância e, em última análise, sobre toda a Terra. E no Antigo Testamento, já que agora a gente está em definições básicas, né? Como é que é essa transposição de AT para NT, né? O reino de Deus é um tema também do Antigo Testamento, é um tema na pregação de Jesus. Como é que a gente faz aí esse balanço, né? O reino de Deus, Antigo Testamento, e o reino de Deus que Jesus Cristo vem anunciar e se coloca como cumprimento desse reino. Como é que a gente sintetiza aqui para a gente começar a caminhar nesse chão? No Antigo Testamento, até por conta das características teocráticas de Israel, você não tem muito como dissociar o elemento político da nação de Israel, por exemplo, o reinado de Davi e Salomão, com o reino de Deus. Claro que isso significa muito mais do que isso, né? A abrangência vai além disso, até antes mesmo do reinado de Davi e Salomão, quando lá em Deuteronômio Deus fala que toda a terra pertence a mim. Mas tudo bem, ao longo da história, no ateu, o reino de Deus pode ser confundido com o domínio de Israel, e se a gente não tiver muita atenção, a gente pode até transportar isso para os dias de hoje, fazendo confusão com a nação de Israel e o domínio de Deus sobre as nações. Então eu acho que esse é um ponto a ser desconsiderado na teologia bíblica saudável. Mas o fato é que depois do exílio, aí a gente cita, né, o famoso judaísmo do Segundo Templo. E por que Segundo Templo? Porque houve a destruição do Templo de Salomão e o que a gente costuma chamar de período interbíblico. Temos alguns BTcasts sobre esse período que poderão estar linkados nesse episódio no nosso site, né? E aí o reino de Deus, ele começa, até por causa do sofrimento do povo no pós-exílio, né? Não houve aquela esperada restauração imediata, né, do governo davídico logo após o exílio. Pelo contrário, né, o templo que foi reconstruído não foi tão grande assim, não foi tão majestoso assim. E aí, em vários escritos da comunidade de Qumran, por exemplo, entre outros escritos, você tem o reino de Deus como uma chegada sempre futura de Deus vindo dominar as nações na Terra, né? No nosso mundo. Então, é como se, num determinado momento, naquele momento histórico preciso, o povo acreditasse, né? O povo que viveu entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, acreditassem que Deus não interviria mais na história dessa maneira, por aquele momento. Deus tinha dado um tempo na história, mas que os planos de uma intervenção futura de Deus estão sempre no seu planejamento. Deus vai intervir, mas ele não está intervindo agora. Por quê? Porque agora a gente só vê sofrimento, agora a gente só vê que a nossa nação não está tão poderosa assim. Então, se a nossa nação não está tão poderosa assim, é porque, de fato, Deus não interviu. Aí vem Jesus, agora no Novo Testamento, e começa a pregar que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está em nós. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Só que Jesus fala que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está em seus discípulos. Ele faz uma série de milagres para corroborar que o reino de Deus chegou. Mas o sofrimento continua, os problemas continuam, Israel está sob o jugo romano, mas o reino de Deus está aqui. Entre vós. Só que Jesus, é muito claro, a gente vê isso na mensagem dele, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. E em Paulo, a gente não vê tanto essa expressão, o reino de Deus. Então, você vê outras. Isso é um negócio interessante. Tem um livro do Joshua Jipp, que é aqui da Trinity International University, que se chama Christ the King, né? Cristo o Rei. Quando Paulo começa a chamar Jesus de o Cristo,
essa já é uma expressão que implicitamente comporta a ideia de que Jesus é o rei e, portanto, existe uma cristologia do reino, né? Mas a gente pode tratar disso mais pra frente. Reino de Deus aparece em Paulo 8 vezes, segundo o dicionário de Paulo e suas cartas. Sim, só que Jesus pregou o Basileia Tuteu muito mais vezes. Sim, era a base da pregação de Jesus, né, mano? Exatamente. Vai ler os evangelhos, é reino de Deus pra tudo quanto é lado. Só que assim, Paulo muitas vezes também usa contração. Às vezes ele não fala reino de Deus, ele fala só reino. Ou realeza, né? Reinado, que é o termo Basileia, né? Então ele usa reino de Cristo em Efésios, em Colossenses ele usa o reino da luz. Então existem outras expressões que é Basileia Tuteu, né? Tem a pátria dos céus também, que é uma referência ao reino, segundo aqui o dicionário. Uhum. E às vezes ele usa reino sozinho, sabe? Tipo, que ele os chamou para o seu reino e glória, lá em 1 Tessalonicenses 2, né? Então assim, Basileia Tuteu aparece só 8 vezes, mas se você for ver todas as vezes que ele usa a palavra reino sozinho, mas mais outras expressões como reino de Deus, que significam reino de Deus, mas ele não está usando exatamente a palavra reino de Deus, reino celestial, ou reino de luz, ou reino de Cristo, né? Essas outras expressões, aí você vai ver que é um número mais elevado. Eu acho que chega aí a umas 15, 16 vezes. Aqui o dicionário apresenta várias, né? A palavra Basileia, Basiléu, aí sim Basileu, reinar com. Então tá bem presente a ideia do reino de Deus. E segundo o dicionário aqui, reino de Cristo aparece só 2 vezes. Só está descrito explicitamente, né? Em Colossenses 1:13 e Efésios 5:5. O reino de Cristo, Efésios 5:5 é o texto clássico, né? Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, né? E esse é um texto clássico porque ele separa as duas coisas. Ele fala, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí parece que tem duas coisas distintas. Acho que é legal a gente responder essa pergunta, se para Paulo o reino de Cristo e o reino de Deus é a mesma coisa. Acho que é uma pergunta importante a gente responder, que depois eu quero perguntar para vocês se é presente ou futuro, né? Tem a ver também com a pregação de Jesus. Mas já que se levantou essa peteca aí, Victor, como é que a gente pode entender, há uma diferenciação de Paulo, reino de Deus e reino de Cristo? Olha, para mim, essa passagem aqui é uma questão de ênfase de Paulo. Eu não acho que exista aí uma distinção tão forte assim, não, entendeu? Embora exista a passagem em que Cristo entrega o reino a Deus. 1 Coríntios 15, né? Isso. Eu não acho que exista uma diferenciação clara na teologia paulina. São trechos muito curtos e pequenos, sem muitas especificidades. Fica muito a cargo da especulação de quem lê e imaginar qual seria essa diferença. Ele meio que não sistematiza isso. Então, dependendo da teologia sistemática que você pegar, o teólogo vai lá e vai sistematizar isso, mas tem muito da imaginação do cara. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Agora, o que eu acho interessante nisso é o seguinte, fazendo um link entre Paulo e Jesus, um link mais direto, é que Jesus, quando ele fala sobre o reino, ele emprega várias parábolas para dizer que se trata de uma descoberta, né, de alguma coisa que estava escondida e agora foi revelada. E aí é interessantíssimo isso, por quê? Porque o reino de Deus foi a pregação de Jesus. A pregação de Jesus foi o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é que o reino de Deus chegou. O reino de Deus foi revelado plenamente em Cristo. E quando a gente lê o apóstolo Paulo, mesmo que reino de Deus, reino de Cristo, essas expressões tenham sido menos empregadas por Paulo, a gente vai ver que, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que a mensagem do evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homem nenhum, porque Paulo recebeu uma revelação direta de Jesus. E revelação direta de Jesus
ele escreve literalmente, né? Ele recebeu o Apocalipse de Jesus. Então, da mesma forma como ele tinha revelado o reino para os discípulos, ele revelou o reino para Paulo. E por que eu digo assim, revelou? E eu digo nada, né? Paulo diz, né? Porque Paulo conhecia toda a lei, Paulo era mestre da lei, Paulo era fariseu, Paulo conhecia todos esses textos do judaísmo do Segundo Templo que a gente citou no começo desse programa, e aí Paulo diz que ele recebeu a mensagem do Evangelho como revelação de Jesus, como Apocalipse de Jesus. E Apocalipse aqui nesse episódio não é catástrofe. Apocalipse nesse episódio é a origem etimológica do termo, que é a revelação. Então, Paulo, ele proclama o Evangelho, mas ele não proclama da mesma forma que Jesus. Paulo raramente, eu acho que nunca, vai dizer o reino de Deus chegou. Paulo vai proclamar Jesus. E Jesus como plena revelação, como pleno apocalipse do reino de Deus. A encarnação do reino de Deus em nós. Então, para Paulo, isso era uma realidade, que essa revelação era uma realidade, não era uma coisa só também para o futuro, fazia parte da nossa realidade. O Paulo, ele usa muito a expressão herança ligada ao reino de Deus, e talvez essa expressão herança, ela acabe passando uma ideia, se a gente lê os textos isoladamente, de que a concentração da pregação de Paulo a respeito do reino é sempre no ainda não, né? Que ainda vai chegar, é uma herança futura, é algo que não está presente aqui. Ao longo da história, o cristianismo tem sido interpretado, inclusive, à luz dessa sensação de que a promessa do reino é uma promessa de solução vindoura. Você pegar, por exemplo, vou citar um herege aqui, o pessoal vai me chamar de vermelhinho, né, para ilustrar isso. Se pegar o Friedrich Engels, que escreveu O Capital junto com Marx, o Friedrich Engels tem um texto sobre origens do cristianismo, quem diria, né? Que ele fala o seguinte, olha só o que ele fala, a história do cristianismo primevo tem notáveis pontos de semelhança com o movimento da classe trabalhadora moderna. Como este último, o cristianismo foi originalmente um movimento de pessoas oprimidas, que primeiro apareceu como uma religião de escravos, e escravos emancipados, pessoas pobres, privadas de todos os seus direitos, pessoas subjugadas e espalhadas por Roma. Tanto o cristianismo quanto o socialismo dos trabalhadores pregam a salvação vindoura da escravidão e da miséria. Mas o cristianismo coloca essa salvação na vida além, depois da morte, no céu. O socialismo o coloca neste mundo, na transformação da sociedade. E o capitalismo e o socialismo é pós-milenista. Brincadeira, não, gente. Mas é o espírito da mesma época. Século XIX, ali, final do século XIX, onde tudo estava indo bem, a ciência progredindo na Europa. Meu, gente, a galera vai odiar a gente. Para. Que o pessoal já estão chamando a gente de Biboleft, né? Mas então, agora eles vão gostar, porque eu vou criticar o Engels. Ah, então critica, pelo amor de Deus, porque é que na internet, mano, momento, espaço aqui, vamos abrir um parênteses. É que na internet, assim, ó, tu falou em ajudar os pobres, tu é de esquerda. Tu falou de racismo numa perspectiva um pouquinho diferente, que talvez reconheça a causa dos negros, isso aí é papo esquerdopata e não sei o que, entendeu? Tu não fala a cartilha da direita conservadora, mano, exatamente como eles querem as palavras, velho, você tá lascado. Problema deles. Não, claro, mas tem hora que enche a paciência, mano. Na minha concepção, eu falo o seguinte, cara, eu digo o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que tem que tomar cuidado dos pobres, tem que tomar dos outros pobres e acabou. Ponto final. Isso é missão integral, Vitor, para com isso. Volta pro evangelho, Vitor. A palavra missão não aparece na Bíblia, então você chamar isso de missão integral é uma construção teológica posterior. Procura a palavra missão na Bíblia, não tem. Tá certo, é isso aí, muito bom. Vamos lá, fecha parênteses aqui, só queria registrar a indignação. Não, beleza. Aí o que eu queria mostrar aqui com esse texto do Engels é que ele tá dizendo o seguinte, que o cristianismo coloca a solução para a classe trabalhadora na vida depois da morte. E o socialismo coloca a solução nesse mundo na transformação da sociedade. Na concepção do Engels é isso. Pelo que a gente viu do que o milho
colocou sobre o reino de Deus em Jesus, Engels não conheceu Jesus, porque Jesus está dizendo que o reino já chegou. Essa dinâmica do já e ainda não, sempre presente aqui no BTcast, né? Ela é fantástica pra gente desamarrar esses nós, né? Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Então, como que a gente resolve essa história? E onde que eu acho que existem pontos de equilíbrio importantes, né? O seguinte, o Mírio explicou bem a questão intertestamentária e o anseio do povo judeu pela intervenção divina novamente. Parecia que Deus não estava intervindo, mas que eles nutriam uma esperança de que Deus interviria novamente na situação de miséria, domínio do Império Romano, etc, etc, etc. A questão toda é a seguinte: entre o final do nosso cânon protestante do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, você pegar o período que a gente chama de intertestamentário, tem uma coisa que acontece que na Bíblia Católica está relatado. Então, se você tiver uma Bíblia Católica em mãos, você tem acesso a essa história, que são os livros de Macabeus, que relatam a revolta macabeia, que os judeus comemoram até hoje no famoso Hanukkah, né, ou Chanukah, como alguns dizem. Essa revolta macabeia foi um pequeno período em que a glória judaica voltou, porque Judas Macabeu e os seus sucessores conseguiram suprimir militarmente os Seleucidas e conseguiram estabelecer durante um curto período de tempo uma dinastia, a dinastia Hasmoneia. O reino de Deus, nesse caso, durou um pouco menos de 80 anos, né? Exatamente, mas exatamente. Mas o que acaba acontecendo é que a literatura de Qumran, que o Mírio citou, e toda a outra literatura intertestamentária que vai surgindo neste segundo templo, no templo de Esdras e de Neemias, né, da reforma de Esdras e Neemias, o templo de Esdras, toda a literatura que vai surgindo nesse período vai sendo moldada por esse evento fenomenal, esse evento fora de série, que foi esse respiro de um domínio judaico na região, de uma vitória militar na região, que trouxe um protagonismo, ainda que curto, para um determinado tipo de reinado, e toda a ideia de reinado de Deus resgatava uma espécie de expectativa de que da dinastia Hasmoneia viria um novo reinado com essas características de uma vitória militar sobre o poderio do Império Romano. Agora, se os Seleucidas já eram suficientemente desafiadores e fortes e poderosos, o Império Romano é muito maior. Então, toda vez que se fala em reino e reinado, no período bíblico, é preciso dar uma pisada no freio, porque quando você fala nesse tipo de coisa, o judeu que carrega para si, no primeiro século, na espiritualidade do segundo templo, uma expectativa de um Messias rei, ele tem essa expectativa de uma conquista militar, de uma vitória sobre o Império Romano. Ele tem essa expectativa. Então, toda vez que se fala sobre reino nos evangelhos, e em Paulo não vai ser diferente, é necessário que se pise um pouco no freio e que se diga, olha, o reino veio, ele está entre nós, mas ele é diferente daquilo que vocês estão acostumados a pensar. Em certos aspectos, ele é infinitamente mais amplo e maior do que aquilo que vocês estão esperando. Vocês estão esperando alguém da dinastia Hasmoneia? Eu estou te entregando alguém da dinastia davídica. Se vocês estão esperando um reino de Deus limitado por fronteiras nacionais, Deus vai vir instalar o seu reino sobre toda a terra. Sobre toda a terra, sobre todas as etnias. Exato. Agora é para judeu, mas é também para gentio. Então, quando a gente fala de reino de Deus em Paulo, às vezes a gente pode cair na tentação de pensar assim, poxa vida, Paulo usa pouco a expressão reino de Deus em comparação com Jesus nos evangelhos, mas é precisamente a compreensão que Paulo tem da expansão do reino de Deus, ou melhor dizendo, da universalidade do reino de Deus, que faz com que ele compreenda a sua própria missão como uma missão aos gentios, que agora são incluídos nesse reinado completo e universal. E aí eu estou falando de universalidade, não de universalismo.
por favor, para não me chamarem de esquerdista e agora de liberal, né? Mas universalidade de chegar aos confins da Terra, de dominar todo o cosmos, de dominar todas as etnias, todas as ideologias, etc, etc, etc. É justamente por causa dessa compreensão de reino que Paulo entende que a missão dele é aos gentios. Agora, ele também precisa pisar no freio, porque toda vez que ele disser que Cristo é o rei, existe um rei nessa terra dominando sobre o Ocidente, que é o imperador romano. Por isso Apocalipse, Vitor, porque Paulo ainda estava limitado pela sua... antes da sua conversão, evidentemente, então ele estava limitado por essa compreensão de um reino de Deus limitado por fronteiras geográficas, limitado pela cultura de um só povo, e de repente ele tem esse apocalipse, essa revelação de que o reino de Deus, de que a morte e a ressurreição de Jesus, de que a mensagem do evangelho, essa boa nova, tinha vindo, agora não mais para criar uma fronteira nacional com um único povo de uma única etnia, mas sem fronteiras e sem uma cultura única de um único povo. Então isso para Paulo foi um apocalipse, foi uma revelação dessa nova compreensão que ele teve de reino de Deus. Eu imagino, a mente de Paulo deve ter explodido. E tudo isso só é possível porque, ao enfrentar a autoridade romana, Jesus sai vencedor. O que eu quero dizer com isso? Para Paulo, a ideia de que Jesus é rei só é possível porque ele venceu o rei presente. Como assim ele venceu o rei presente? Paulo encontra Jesus ressurreto no caminho para Damasco. E o fato de Jesus estar ressurreto significa que a crucificação, a pena de morte romana, a execução da pena de morte romana, não venceu sobre esse... Falhou, né? Falhou. Se esse cara foi capaz de sobrepujar a pena de morte romana, opa, esse é o verdadeiro Messias. Né? Então essa identificação de Cristo com o rei é importante. Agora, eu preciso remodelar essa ideia de reino, primeiro, para que as pessoas que entendam o que é o reino de Deus não peguem armas para depor o Império Romano, porque o projeto não é esse. E eu preciso remodelar a ideia de reino de Deus para que essas pessoas que esperam uma revolta militar, elas saibam que tipo de reino é esse que está sendo trazido. Por isso, a declaração em Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você fala isso, e isso é um negócio interessante, eu acho que isso é um ataque contumaz a Friedrich Engels, é dizer que Engels de fato não entendeu o que ele estava interpretando quando ele pensa no cristianismo primeiro. Quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, alguém pode imaginar, tá vendo? O reino de Deus é algo vindouro, fantasmagórico, para além da morte, do além. E existe, claro, uma realidade transcendental para além da morte, mas quando Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ora, justiça, paz e alegria era precisamente o que prometia a Pax Romana. Então, quando Paulo diz que essa justiça, essa paz e alegria vem no âmbito do reino de Deus, ele está dizendo, não é Roma, é o Evangelho. Só que quando ele diz que essa justiça, paz e alegria são no Espírito Santo, ele está dizendo, não é nas armas, é no Espírito. Então, essas coisas Paulo vai remodelando e vai trazendo uma ideia de reino de Deus que, na sua realidade presente, é uma transformação de caráter dos santos que transforma a realidade presente em justiça, paz e alegria. Em outras palavras, o anseio de Engels pela transformação da sociedade, ele não vai acontecer pelo socialismo, como a gente já sabe, pela experiência fracassada que tomou lugar no século XX, mas nós vemos ao longo da história, eventualmente aqui e ali, fagulhas, a gente vê faíscas do que é uma sociedade transformada pelo poder do Evangelho.
O evangelho proclamado de salvação em Cristo Jesus produz nos santos um comportamento que traz justiça, paz e alegria. Você falou dos negros, do movimento negro e do racismo, Bibo. Martin Luther King Jr. A gente estava falando do Terceiro Reich em Hitler, né? Na Alemanha nós temos o movimento das orações de terça-feira do Christian Führer, que é um dos principais movimentos de derrubada do Muro de Berlim. O que é isso? Isso é o Evangelho, a gente salva pelo Evangelho, que muda de caráter, transforma o seu caráter, e a manifestação da transformação do seu caráter produz aqui e agora no Espírito Santo justiça, paz e alegria. Ainda, Vitor, sobre essa questão da transformação e uma nova reinterpretação da vida, e de novo o caráter apocalíptico em Paulo do reino de Deus, do que era o Evangelho. Por isso que ele diz lá em Filipenses 3, versículos 7, 8 e 9, ele diz assim: o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que a gente acabou de citar, que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé. Então, essa questão da compreensão de Paulo sobre o reino de Deus que já chegou, para ele também foi um apocalipse, foi uma revelação, porque ele reinterpretou a vida dele de um outro jeito. O que para ele antes era lucro, agora para ele não valia mais absolutamente nada, porque ele já tinha a justiça, como o Bibo citou, né, em Romanos também, a própria justiça de Cristo, por meio da fé. Então, o reino de Deus em Paulo é uma questão apocalíptica de revelação de quem nós éramos. Paulo, ele achava que tudo que ele fazia era bom, era lucro, era especial, porque ele se baseava nele mesmo. A partir da revelação do Evangelho de Cristo, a partir da revelação do que era o reino de Deus, que já estava aqui e agora, ele reinterpretou a vida dele nessa vida. Ele não reinterpretou a vida dele, no futuro eu serei. Não. Já que o reino de Deus é a revelação para o agora, para o hoje, eu reinterpreto a minha vida. E tudo aquilo que eu achava que era bom, não é nada, é como esterco. Porque hoje a minha vida, ela é assim, um novo comportamento, como o Vitor acabou de falar, mas em Cristo e não em mim mesmo. Que aí aos Gálatas ele vai falar que não sou eu mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Essa dimensão, né, de presente e futuro, né, o reino já está concluído, né, concretizado plenamente, ele é uma esperança futura, segundo esse dicionário aqui, essa tensão também está em Paulo, assim como a gente tem em Jesus, nos evangelhos, tem também em Paulo, então ora é futuro, ora é presente, então acho que as duas coisas estão bem mescladas, e 1 Tessalonicenses 1,5 é um texto legal de ler, porque ele fala justamente isso: Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo, e para torná-los dignos de seu reino pelo qual estão sofrendo, né? Então aqui esse texto dá uma dimensão, né, de algo que também é uma expectativa de que esse reino, né, de que estaremos nesse reino, né, no reino dos céus. Algo que está aqui, mas algo também pelo qual a gente almeja que se concretize plenamente, né? Uma das coisas que eu gosto de dizer é o seguinte, né? E aí é mais Novo Testamento como um todo, não só Paulo, não apenas Paulo, né? Mas quando a gente lê o Novo Testamento como um todo, a gente sabe que tem uma série de coisas prometidas para nós no futuro, né? Um novo céu e uma nova terra, uma nova cidade na Nova Jerusalém, novos corpos que nós teremos, né? Tudo isso está prometido para nós no futuro. Tudo isso é a nossa herança no reino de Deus. Um novo relacionamento com Cristo, no qual a gente vai comer junto com Ele, com todos os santos, e também vamos nos unir a um grande coral em adoração a Ele. Tudo isso é novidade, herança futura. Agora, de todas essas coisas novas, tem algo que já é atual. Então, o que diz Paulo em 2 Coríntios 5,17? E assim, se alguém está em Cristo,
nova criatura. No grego não tem nem o verbo. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Na nossa tradução, né, para colocar o verbo e ficar um pouco mais fácil de entender, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você estar em novidade de vida, o seu caráter já ser transformado agora, você já viver transformação neste momento, aspecto escatológico futuro que está tomando lugar no presente aqui e agora é o já escatológico. Sim, justamente porque os valores do reino de Deus, um dos é justiça e paz. Então, quando Deus cria a comunidade dele... E alegria no Espírito Santo, hein? E alegria no Espírito Santo, seu Melhorança. E alegria, exatamente. Alegria para os franceses, no Espírito Santo. E justiça, paz, alegria. Por isso que o estilo de vida da Igreja de Cristo, das comunidades cristãs, deve ser pautada pela justiça, pela paz e pela alegria. E quando a igreja, de maneira geral, experimenta justiça, paz e alegria, ela já pode viver os mesmos conceitos do reino de Deus que virá aqui e agora. Então, eu preguei um dia desses até na igreja sobre isso. Então, cada vez que na nossa comunidade nós vivemos a justiça, a paz e a alegria, nós estamos vivendo uma parte da eternidade aqui e agora, né? Então, o reino de Deus já chegou, né? Não é só única e exclusivamente algo que está por vir, mas é algo que já veio e que já pode e deve ser experimentado hoje, agora, atualmente, porque o reino de Deus, a mensagem do Evangelho muda a nossa realidade atual, a nossa percepção de vida, a forma como nós reinterpretamos o mundo. Talvez a situação em si mesma, ela não vai mudar, como no caso de Paulo, né? Se for ver, a situação dele social até piorou, mas a percepção dele da realidade, na verdade, mudou. Como a gente leu em Filipenses, o que antes para ele era lucro, agora é perda. Mas, poxa, a situação dele social, econômica mudou completamente, né? Mas não, agora sim que ele está no ganho, né? Então, você vê, ele vive com a cabeça de um reino escatológico futuro, mas aqui e agora. Então, ele já vivia no presente os mesmos valores desse reino escatológico futuro. Tem, claro, tem essa tensão, mas é o que Paulo diz. Nós podemos e devemos viver já os valores do reino futuro hoje. Nós podemos e devemos viver uma parte da eternidade hoje. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Ou seja, em suma, o reino de Deus é algo que transpõe as dimensões de tempo, sendo presente e também futuro. E de espaço também, né? A gente poderia pensar no reino de Deus como algo restrito à terra de Jerusalém, né? Ou à terra de Israel, mas se expande para toda a terra e ele é o criador do próprio cosmos e o redentor da humanidade que chama para si todo o universo, né? O reinado sobre todo o universo. Isso é bem N.T. Wright. Não, por isso que a nossa vida, eu até falei isso na nossa igreja aqui, a vida de um cidadão do reino tem que ser uma vida apocalíptica, tem que ser uma vida que mostre, tem que ser uma vida que revele que o reino de Deus chegou. Então, o nosso estilo de vida é um estilo de vida apocalíptico. Um estilo de vida que revele pelos nossos comportamentos, pelas nossas ações, pelas nossas palavras e pensamentos, que o reino de Deus já chegou. Por isso não tem como ser sensacionista. Brincadeira, nada a ver com a discussão. É porque no ministério de Jesus, né, as curas e milagres estavam bem ligadas à manifestação desse reino que tinha chegado. Então, só fazendo uma provocaçãozinha aí, gente, brincadeira à parte e tal, ainda que eu acredite, isso, né? Isso não me provocou em nada, que eu não sou sensacionista, então tá bom. Não, mas falando sério agora, eu fiz uma brincadeira, mas eu acredito nisso como pentecostal, ou carismático, melhor dizendo. Eu creio que essas curas que acontecem, que nós testemunhamos, agora mesmo estive com um pastor em São Paulo e o testemunho do cara é fantástico, assim, né? Ele literalmente foi tirado do hospital pelo pai dele e colocado aos pés lá do pastor da comunidade, que orou e
menino voltou à vida e esse menino é o meu amigo, né, ali pastor em São Paulo e tal. Então são coisas que não acontecem a toda hora, a gente não televisiona elas, né, conforme a gente quer, ou no dia, né, é a quinta-feira da vitória, a quarta da bênção, a segunda da sei lá o que, da Shekinah. Não é isso, né? A gente não pode colocar Deus no mais. Eu tenho essa crença de que essas manifestações, né? Ou seja, pessoas que confessam Jesus, pra mim é a principal, né? Alguém que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, manifestação do reino. Isso sim, Bebo, isso eu acredito e não tenho nenhum problema com milagres, oro por isso e tal. Agora, uma coisa que sempre acontece, que sempre deve acontecer, que é a manifestação do reino, é a mudança de caráter daquela pessoa que se diz cristã, daquela pessoa que se diz cidadã do reino. Porque houve um apocalipse, houve uma revelação de quem ela era, o que Jesus fez por ela e quem ela hoje é em Cristo, não nela mesma. Mas isso tem que acontecer. Isso é uma condição de critério máximo, né? Isso é um milagre. Isso é um milagre. Com certeza. Eu acho a salvação é um milagre e sem dúvida é o maior, porque nós não a merecemos, mas a transformação de vida e a santidade, a santificação é também. Então, assim, a história que ilustra isso muito bem nos evangelhos, a gente está fugindo um pouco de Paulo aqui, mas eu acho que é uma história que ilustra muito bem, é a história de Zaqueu em Lucas, né? Em Lucas 19. Você tem Jesus entrando no meio de Jericó e a multidão, para ver Jesus, a multidão espera que Jesus faça milagres para ela. É isso que a multidão espera. Talvez uma multiplicação de pães, de peixes, talvez a cura de enfermos. E de fato, Jesus escolhe o mais enfermo de toda a cidade para curar. E o mais enfermo de toda a cidade que ele cura é Zaqueu. E a enfermidade que ele tinha para ser curada era o comportamento dele. Nem sempre o milagre que Deus quer operar para a sua comunidade é o milagre que a sua comunidade quer. Eles não queriam que Jesus comesse justo com Zaqueu, eles queriam que Jesus comesse com eles, ou com o fariseu da vez, ou o melhor mestre da lei da cidade. Mas Jesus sabe que o maior enfermo dali é alguém que precisa curar a doença do comportamento. E o milagre é aquele, e aquela comunidade depois deve ter agradecido sucessivas vezes, porque Deus foi lá e transformou o principal pilantra da cidade. E aí eu acho que o Diante do Trono está muito certo, que assim, de fato, a gente espera que os milagres aconteçam para nós, mas os melhores milagres são os que acontecem em nós para o próximo. Deus opera milagres em nós para o próximo, transformando o nosso caráter, transformando o nosso comportamento. Onde aumentou o pecado, a graça transbordou. Gente, a finaleira aí, sobre o reino de Deus, eu acho que um aspecto que a gente não comentou aqui é a questão da moralidade do reino de Deus, esse tema aí tão caro a Alexandre Melhoranza, né? Mas como Paulo liga a questões morais ao reino de Deus, né? Por exemplo, o texto que o Victor acabou de ler, quem pratica tal coisas não entrará no reino dos céus, né? Tem outros textos também, que é o invejoso, o homossexual, o ladrão, são colocados na mesma lista ali, e eles não entrarão no reino dos céus se praticam tais coisas, né? É interessante esse aspecto na teologia paulina também. Entramos nisso ou a gente vai ver o filme do Pelé? Não, a única coisa é o seguinte, é não confundir o fato de alguém que não bebe, não fuma, não usa droga, não faz isso, não faz aquilo outro, como alguém que pertence ao reino dos céus. Não. Isso é uma moralidade vazia. Não tem nada... tá bom, se o cara não quiser fazer, não faz, né? Ele é livre para isso, né? E cada um tem a sua própria liberdade, sua própria consciência. Tem outras coisas que são contra a lei também, mas daí dizer que uma mensagem moralista é a mensagem do reino de Deus, está muito longe, porque a gente pode criar leis, não faz isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Se alguém for obedecer, vai estar obedecendo por força da lei, porque obrigou-se o cara a agir daquele comportamento. Mas a mudança de comportamento em Paulo não é uma mudança de comportamento mecânica. A primeira mudança de caráter é uma mudança de sistema de pensamento.
E é a mudança do ser da pessoa. E se o ser da pessoa mudou, necessariamente as suas ações também mudarão. A moralidade não. A moralidade tenta forçar uma mudança de comportamento pro cara, vejam só como ele é bom, vejam só como ele age certinho. Mas agir certinho nunca fez de ninguém um cidadão do reino dos céus. Se a sua justiça não ultrapassar em muito dos fariseus... Olha lá. Isso é Jesus, não é Paulo? Não é nem Paulo, isso é Jesus, já no Sermão da Montanha. Primeiro seja, depois faça. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se a gente vai falar de alguma moralidade em relação ao reino de Deus, eu acho que Paulo ele relaciona muito isso com o fruto que produz alguém que é nova criatura, a árvore que é a árvore do reino. E aí eu acho que nos nossos púlpitos, nas nossas conversas, nas nossas músicas, nas nossas produções literárias, nos nossos podcasts, a gente precisa enfatizar o que o cidadão do reino de Deus faz, não apenas o que ele deixa de fazer. Paulo enfatiza as características de um cidadão do reino de Deus naquilo que ele faz, também no que ele deixa de fazer, mas sobremaneira no que ele faz. Então, para ficar no texto de 2 Coríntios, no qual Paulo diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, ele também diz que a característica de alguém assim é que imite a ele naquilo que ele faz, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, na honra e na desonra, por infâmia e por boa fama, sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo vivendo, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a característica de quem é nova criatura. Quem é nova criatura é missionário. Quem é nova criatura é ser humano com o evangelho na boca. Quem é nova criatura é pessoa que está reordenando o viver dela todo em torno de ser alguém que reflete aquela novidade de vida para a qual ela foi alcançada. Então sim, ela deixa de fazer uma série de coisas, mas não por um moralismo, mas porque ela morreu para aquelas coisas. E porque a vida dela está sendo reorientada para uma outra direção. Não existe meio termo no cristianismo. Não existe meio missionário. Já viu meio missionário? Eu meio que vou para um povo para pregar o evangelho. Eu meio que preguei Jesus. Não existe isso. Ou você está em missão, ou você está atrapalhando. Quem comigo não junta espalha. Então, nós precisamos enfatizar o que é positivamente, como age positivamente aquele que tem nos seus lábios o evangelho que faz alargar o coração. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Mais uma coisa aí nisso tudo que você está dizendo, Vitor. Mais uma revelação. O reino de Deus, ele não provoca em nós uma reação, mas ele provoca em nós ações. Nós não somos cristãos porque somos reativos. Nós somos cristãos porque nós agimos. Gente, é isso. Pincelamos o tema O Reino de Deus na teologia paulina e, obviamente, a gente fez o que Paulo gostaria muito que a gente fizesse. Fôssemos para Jesus, então Jesus entrou na conversa aqui também, mas foi muito legal, esclareceu. Eu até achei que ia ficar com mais dúvidas, mas não, foi muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama bem legal desse tema sobre o Reino de Deus em Paulo, com aplicações práticas, pastorais. Este é o BTcast, meu amigo. E aí fica aquele apelo para você, querido ouvinte. Ensine outras pessoas a ouvir podcast.
pega o celular da mão delas e pergunta se ela ouve Spotify. Ah, você usa Spotify? Vem cá, ó, ouve isso aqui, vai lá, já faz ela seguir o BTcast, entendeu? Digita lá, BTcast no campo de busca, assina, ensina a ouvir. Se ela usa outro aplicativo, vai lá, salva. Se ela não usa nada, mas se interessou pela ideia, instale um aplicativo ali facinho no celular dela. Nos ajude a ir pra frente, nos ajude a chegar mais longe. Por quê? Você gosta do conteúdo que a gente produz, não gosta? Meu irmão, passa pra frente, tá bom? Sabe aquele seu amigo que tá precisando aprender teologia, ou que queria aprender sobre Bíblia e teologia? Manda um WhatsApp pra ele, Google Podcasts. Manda um WhatsApp, o aplicativo, compartilha o aplicativo no WhatsApp com ele. Google Podcasts e fala, segue o BTcast, segue, se o cara tem inglês, segue o OnScript, que esse é bom pra caramba também. Ó, nem conhecia, esse é another level. Esse é bom, cara, esse é bom. Mas o BTcast é melhor, BTcast é melhor. Olha aí, gente, olha aí, show de bola. Tá bom? É isso então, obrigado, Victor. Tudo certo por aí? Terminando já o mestrado? Não, emendando o doutorado? Como é que tá o negócio? Vamos tentar dar entrada no doutorado aí daqui um ano e meio, alguma coisa do gênero. Legal. Emílio, você tá no doutorado aí, né? Devagar e sempre. Devagar e sempre, no 3º ano, e já pedi um 4º ano, porque segundo a minha orientadora, fazer doutorado e ser pastor, ela disse que eu tenho 2 profissões e eu não tô sabendo. Eita, não, é pauleira. Orem pelo Milho, orem pelo Victor, né? A galera estudando lá e sempre trazem aqui pra nós conteúdo de alto nível. Então, orem por eles. Orem, na verdade, ó, ora por nós do Bibotalk aí. Todos nós temos. O Alex não apareceu mais aqui, porque também tá com alta demanda na comunidade local. Então, e você, mantenedor, você é fundamental, né? Porque você permite que eu trabalhe com isso daqui e consiga organizar a casa e entregar aí pra audiência toda semana conteúdo de qualidade e tal, entrevistando pessoas tops, esses amigos topíssimos, e por aí a gente vai seguindo a obra. E se você ainda não é um mantenedor, tá perdendo o quê? Você pode ser a partir de R$10, cara. Você pode nos ajudar a continuar a fazer essa obra. Tá bom? É isso. Um beijo. E quem é que vai nos despedir com uma paz aí? Com a bênção? Eu tenho um texto aqui. Manda bala, senhor Melhorança. Mas vocês não vão se despedir? Já foi aqui, já abrimos o coração, já pedimos oração, pedimos manteneção. Vocês são tudo da casa, gente. Pra que dar tchau? Vai lá, despede-nos. A não ser que vocês queiram se despedir e eu tô aqui, né? Não. É que eu tô com muita fome. Agora é 12h34 aqui no Brasil. A gente podia gravar mais um episódio, hein? Ah, você tá doido, mano? Ó. Eu já não tô mais nem raciocinando direito. O Tico e Teco já desceram pra lanchonete. Eu tenho que voltar pra minha pregação. Olha aí, vai lá, Milho. Despeça-nos. Bom, eu acho que o texto aqui de Filipenses, capítulo 3, versículo 10, mostra bem pra gente essa questão apocalíptica da realidade do reino de Deus, a revelação que Paulo teve, que serve também pra gente todos os dias. E ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Tá aí o já e o ainda não da revelação apocalíptica do reino de Deus entre nós, do apóstolo Paulo em Filipenses. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.